Nosso assunto de hoje é flutter, um efeito esse que é percebido aí nos aeromodelos quando eles estão voando um pouquinho acima da velocidade convencional. Em treinadores é muito pouco percebido, mas ocorre também. Mas o que é o flutter? Ele nada mais é do que uma falha que ocorre quando eu tenho folga nos meus comandos nas superfícies móveis. Estamos falando então de ailerons, profundor e leme. Alguns aeromodelistas acham que o flutter é gerado porque o avião voa em alta velocidade. E não é verdade. A velocidade é uma causa secundária. O flutter é gerado por uma folga nos comandos, folga nas linkagens, sendo o vento um coadjuvante na história. E eu tenho aqui uma asa para demonstrar, para explicar com maiores detalhes o que a gente está querendo dizer aqui. Ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer para evitar o flutter: comandos justos. Aqui eu tenho um aileron e aqui eu tenho a asa. O espaçamento entre as duas superfícies deve ser o suficiente para que ocorra a deflexão acima e abaixo. Nunca espaços de 2 ou 3 milímetros que eu possa até olhar através da superfície e enxergar o outro lado. Porque isso aqui vai fazer com que entre ar, e em vez de percorrer o restante da área, que é até o bolo de fuga do aileron, esse ar passe por baixo e gere vibrações indesejadas. O segundo motivo e principal está relacionado à linkagem, à folga nas linkagens. A linkagem está aqui, ó. Eu tenho o horn, eu tenho o link em si, normalmente é um arame, alguma superfície metálica, e aqui eu tenho o servo, no caso esse servo está embutido. Toda esta conexão tem que ser justinha. E como é que eu identifico isso? Eu tento movimentar o aileron, ele não movimenta, ó, ele fica firme. Isto é uma linkagem justa. E aí eu tenho aqui também uma linkagem um pouquinho mais clara para que se enxergue. Ó. Conforme eu movimento, não há folga, está firmezinho ali dentro. Mas eu tenho também aqui um servo que tem a linkagem, digamos assim, muito espaçada. Olha aqui, ó. Estão vendo ali, ó, conforme a gente movimenta, ó, está solto aqui dentro. Isto com certeza absoluta vai gerar flutter na superfície de comando do seu aeromodelo. De uma forma assim bem básica para entender o que ocorre é o seguinte: pegue uma folha de papel pequena, coloque entre os lábios e sopre com força. Você vai observar que a folha vai subir, vai descer e vai acelerar e vai ficar vibrando. Este é o mesmo efeito que ocorre na superfície de comando quando eu tenho folgas na minha linkagem. Então, comandos justos, sem folga, sem buracos na superfície de comando, entre as superfícies de comando, vão eliminar o efeito do flutter. Alguns aeromodelistas acham que colocando stais, aqueles cabinhos de aço, principalmente na parte do profundor, entre o profundor e o leme, eu consigo estabelecer ali uma certa segurança que evita o flutter. Isto é paliativo, isto ajuda de fato, mas não corrige o problema se for a intenção de eliminar o flutter. Eu tenho que arrumar linkagem e os espaços entre as superfícies móveis. Eu já vi há alguns anos, já faz aí uns 4 ou 5 anos num clube, um jato que estava fazendo um voo de apresentação, e jato voa muito rápido, e ocorreu o efeito do flutter. Só que, sendo um jato, não houve tempo hábil de desacelerar para retomar o controle do modelo. Os ailerons foram literalmente arrancados, esse avião perdeu então comandos, caiu e praticamente pulverizou no chão. Detalhe, em um aeromodelo treinador, isso é muito pouco percebido, até porque normalmente um treinador não voa muito rápido. Mas não significa que eu possa ter as linkagens soltas. Vamos começar certo desde o começo. Eu vou perceber esse efeito em aviões mais rápidos, como um ESA-300, aviões asa baixa, aviões asa média, que tendem a voar mais rápido, aviões acrobáticos. Nesses eu tenho que ter uma linkagem rigorosamente justinha para evitar esse efeito, certo? Outra situação,
sempre confira a linkagem do seu modelo num pré-voo, digamos assim. Claro, não precisa fazer isso todos os finais de semana ou toda vez que você for voar. Mas a cada 5, 6, 10 voos, confira a linkagem. Por quê? Porque isto aqui, mesmo que hoje esteja justinho, com o tempo o movimento vai gerando desgaste. Então vai acontecer cedo ou tarde de eu ter essa folga de uma forma natural. Não significa que foi montado errado. Há o desgaste do contato do metal com o plástico ou com o nylon, conforme for o seu tipo de linkagem. Então, vez ou outra, confira. E como é que se faz isso? Simplesmente coloca o avião em cima de uma mesa, pegue as superfícies móveis, leme, aileron e profundor, e tente movimentá-las. Elas não podem movimentar. O servo deve ficar retendo a superfície, não pode ocorrer movimento naquela superfície. Se ocorrer, está com folga e deve ser corrigido. Certo? Nosso vídeo de hoje é sobre Flutter. Daqui para frente nós vamos então adotar vídeos, digamos assim, preventivos, como evitar algumas situações, como corrigir outras, e vamos seguindo o nosso canal e pedimos que você inscreva-se aí. Até o próximo vídeo e uma boa semana a todos nós.